Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez, tá? Para a nossa disciplina de Geometria Analítica e Vetorial, tá? Para a gente então estar discutindo um pouquinho o nosso pré-aula, tá? Nosso pré-aula de hoje, a gente vai estar falando da matriz inversa, tá? E deixa eu pontuar umas coisinhas com vocês, né? A gente conversou entre os professores da disciplina de GA e achamos mais interessante, né, que o momento pré-aula ele seja voltado para a questão de uma introdução sobre o conteúdo que nós estaremos abordando no momento síncrono, né? Não um momento que fosse para dar um conteúdo a mais. Tá? Então, neste momento, a gente vai estar fazendo uma discussão leve, mais básica, né, sobre a questão de matriz inversa, trazer essa introdução para vocês, e a gente vai trazer o aprofundamento desses conteúdos, então, no momento síncrono. Tá? Desta forma, nesse primeiro momento, a gente vai estar falando um pouco do que é a matriz inversa, característica, né, e fazendo algumas matrizes inversas para matrizes de ordem 2, tá? Ou seja, uma matriz quadrada 2 por 2. Tá? Na aula a gente vai discutir então sobre ordem 3 por 3 e assim por diante e ver alguns outros métodos também. Tá? Outro ponto, tá, gente? Eu gostaria de pedir desculpa quanto à demora da postagem desse material. Infelizmente eu tive alguns problemas aqui em casa e atrasou meu cronograma de gravação, mas espero que vocês recebam esse vídeo até o horário do nosso pré-aula. Tá? Então, vamos lá para nosso estudo de matrizes inversas, tá, gente? Bom, o que se trata, né, a questão, então, de uma matriz inversa, tá? A gente, para entender esse conceito, a gente vai trabalhar primeiro a questão de inversível, né? Então, a nossa matriz quadrada, ou uma matriz qualquer, né? Então, matriz quadrada A, ela é dita inversível, ou seja, ela admite uma inversa, se existir uma matriz quadrada B de mesma ordem que A, tá? Tal que a multiplicação entre essa matriz A e esta matriz B seja a mesma matriz ou o mesmo produto de B vezes A, e isso vai gerar a matriz identidade, tá? Então, um conceito bem importante aqui da definição de uma matriz inversível, tá? Primeira consideração, para ela ser inversível, é necessário que ela apresente, então, ou o formato quadrado. Tá? Ela precisa ser uma matriz quadrada, de tal forma que a matriz A vezes a sua matriz inversa é a mesma coisa que essa matriz inversa vezes a matriz A, que gera a matriz identidade. Tá? Então vamos lembrar aqui quem é a matriz identidade. Então vou colocar aqui como exemplo a identidade de ordem 3. Tá? Lembrando, o que é a matriz identidade? A matriz identidade, né, de ordem 3 é uma matriz então formada por 3 linhas e 3 colunas, de forma, tá, que ela apresenta todos os elementos da diagonal principal igual a 1, tá? E os demais elementos dessa matriz são nulos, tá? Então a gente tem ela preenchida nos demais valores sendo zero, tá? Então se eu tiver uma matriz identidade de ordem 4, ela vai ter esse mesmo formato, toda a diagonal principal sendo 1 e os demais elementos sendo zero, tá? Outra característica importante é, né, a matriz B, ela é chamada, então, de matriz inversa de A e passa a ser representada por A elevado a menos 1, que é a indicação de inversão. Tá? Então, toda vez que eu me referir a uma matriz inversa, a gente vai utilizar o menos 1, indicando a inversão da matriz. Tá? Tome cuidado que inversão de matriz ela é diferente, tá, de transposição de matriz. Tá? Então, A elevado a menos 1 ele é diferente de A transposta. Tá? São matrizes distintas. Tá? Uma outra condição que não está sendo apresentada aqui,
mas vai apresentar-se um pouquinho mais na frente, mas eu já vou citá-la, é que uma matriz, ela apresenta a matriz inversa se, tá? O determinante, professor, você não falou do determinante ainda? Ainda não, tá? Mas se o determinante da matriz for, tá, obrigatoriamente diferente de zero, tá? Então, isso daqui é uma condição para que a matriz seja inversível, tá? Ela precisa ser quadrada, certo? E o determinante dessa matriz precisa ser diferente de zero, tá? Daqui a pouco, quando eu falar do dispositivo prático, eu mostro para vocês esta questão do determinante para matrizes de ordem 2, tá? A gente vai estar falando de determinantes na nossa próxima aula, tá? Mas hoje a gente já dá uma pincelada neles, tá? Então, como exemplo, eu trago para vocês aqui uma matriz A. Então, nós temos a nossa matriz A 2, 3, 1 e 4, tá? E uma matriz B, que é 4 quintos, menos 3 quintos, menos 1 quinto e 2 quintos, tá? Tenho essa matriz B, tá? Eu posso verificar se a matriz B, tá, ela é a inversa da matriz A, tá? Como que eu posso fazer esse tipo de análise? Então, se eu tomar a multiplicação da matriz A vezes a nossa matriz B, se esse resultado desse produto gerar uma matriz identidade, quer dizer que a B é a matriz inversa da matriz A, certo? Então, eu vou fazer aqui o produto delas e vamos ver o que ele vai estar gerando, tá? Então, aqui, matriz 2 e 3, 1 e 4, vezes a matriz B, representada, então, por 4 quintos, menos 3 quintos, menos 1 quinto, por 2 quintos, tá? Temos aqui as nossas matrizes A e matriz B. Tá? Vamos fazer o produto delas e vamos ver qual é o resultado, ou a resultante dessa operação, tá? Então, linha 1 vezes coluna 1, eu vou ter duas vezes 4 quintos, que são 8 quintos, perfeito? Mais 3 vezes, né, menos 1 quinto. Tá? Então, vai ficar menos 3 vezes 1 quinto, 3 quintos. Tá? Vamos deixar esse valor aqui. Agora, linha 1 vezes a coluna 2, a gente vai ter 2 vezes menos 3 quintos, então temos menos 6 quintos. Tá? E 3 vezes 2 quintos, então mais 6 quintos para o próximo elemento da nossa matriz. Perfeito? Linha 2 vezes a coluna 1, vamos ter então 4 quintos. 4 vezes menos 1 quinto vai dar menos 4 quintos. Tá? E linha 2 vezes a coluna 1, tá? A gente vai ter, então, 1 vezes menos 3 quintos são menos 3 quintos. E 4 vezes 2 quintos vão ser igual a 8 quintos, tá? Então, temos aqui o produto entre essas matrizes. Falta realizar-se, então, a nossa soma, né? Fazer a operação entre eles aqui. E nós temos, então, que 8 quintos menos 3 quintos são 5 quintos. Tá? Menos 6 quintos mais 6 quintos é zero. 4 quintos menos 4 quintos também é zero. E 3 quintos negativo mais 8 quintos são 5 quintos, né? Ou 5 sobre 5. Tá? Ou seja, o produto entre a matriz A e a matriz B gera para nós a matriz 1, 0, 0, 1. Ou seja, a nossa matriz identidade de ordem 2. Tá? Então, quer dizer que eu posso indicar que a nossa matriz B é a matriz inversa
da nossa matriz A. Perfeito, gente? Tranquilo? Bom, pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo. Eu fico por aqui. Até o próximo.